Na época, a gente estava bastante animado, porque a Associação Mundial de Rádio Comunitária tinha conseguido verba para juízes federais e advogados, fazer com que uma legislação ficasse melhor. Eu cheguei aí a Espanha, em Madrid, fui à França, Portugal, tivemos um seminário também aqui na Argentina, que a MARC é a Associação Mundial de Radiodifusão Comunitária. Nós tivemos alguns debates para mudar a legislação. Tudo influenciado pela lei municipal de radiodifusão aqui de São Gonçalo. Mas em 2007 começou a perseguição definitiva aqui no município. Muitas rádios foram fechadas, a Rádio Aliança foi fechada, a Rádio Hugo do Castro foi fechada pela Também em 2007. Aí em 2007, e a gente, na época, a gente brigava muito para o governo federal fazer a conferência nacional. Porque a gente fazia vários seminários, várias conferências, vários encontros, e não conseguia fazer a Conferência Nacional de Comunicação. A gente não era comunicação comunitária, era de comunicação. Porque tinha um juiz, Dr. Paulo Fernando, em Minas Gerais, que ajudava muita gente. Ele falava: se a rádio é comunitária, se é do município, quem vai avaliar, quem vai ortogar essa rádio deve ser o município. E essa rádio tem que falar com as pessoas, os movimentos locais. Então, aqui em São Gonçalo, nós temos, São Gonçalo é grande, nós temos uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Hoje, um pouco menos, todo mundo saiu. Então, mas nós temos uma população invisível, uma população ainda invisível, que a própria rádio comunitária conseguiu detectar. Eu me lembro que a gente, numa rádio, uma vez no programa, a gente chamou o pessoal para poder fazer, junto com a Leão 13, cadastro de pessoas que não tinham nenhum documento de São Gonçalo. Eu fiquei assustada do tamanho da fila que aconteceu no centro de Alcântara para fazer esses documentos. Nessa mesma época. Então, e hoje, há pouco tempo, nós fizemos aqui no Porto Novo, através do coletivo Ara, que eu estou acabando de ter aqui no Porto Novo, nós também conseguimos muita gente para fazer esse cadastro através da Leão 13. Então, quer dizer, a nossa população era essa, invisível, e a gente conseguia pedir para o governo federal, que na época era o segundo mandato de Lula, e ele só conseguiu, por conta do monopólio que aconteceu desde lá do início, das comunicações, ele só conseguiu fazer com que a conferência, foi a última e única conferência, foi a comunicação, no final, já no final de setembro, outubro, no final do segundo mandato dele, 2011. E aí, meu querido, nessa época, as rádios já tinham todas elas fechadas, no Brasil inteiro. A maioria das rádios que faziam trabalho comunitário tinha fechado. O que tinha no ar era a maioria das rádios que tinha igreja, deputado, senadores por trás. Só essas rádios. Eu trabalhei na FARC e quase fui expulsa. Quase fui presente na Argentina porque eu falei que eu era da FARC. Mas eu coloquei assim, que era a Federação das Rádios de Difusão Comunitária do Estado do Rio de Janeiro. Que era graça. E na hora teve uma paralisação na Argentina nesse dia, e nós estávamos voltando
no aeroporto, aquela confusão, todos os voos atrasados, a gente não sabia quando é que ia voltar para o Brasil, aquela confusão toda. Chegou um papelzinho para mim preencher e escrevi. O que você veio fazer aqui? Eu vim para o seminário da FARC. Cara, me levaram para um quartinho, né? Lugarzinho assim, separado, e lá colocaram, registraram bolsa, aquela coisa toda. Eu falei, mas era as FARC, não, né? A gente falava FARC, era a Federação de Rádio Difusão Comunitária, enfim. Isso é outra história. Então, o que aconteceu? O que a gente fez? A gente procurou fazer essa conferência e não conseguia essa conferência justamente por causa do monopólio de rádio no Brasil. E lá a gente discutiu, pediu, falou. Essa conferência hoje, Elcio, ninguém fala dela. Ninguém sabe o que aconteceu nessa conferência. Foi a última conferência do governo Lula. Ele está no seu terceiro mandato e ninguém fala da conferência de comunicação no Brasil. Lula, quando esteve preso, ele procurou as rádios comunitárias. Gênero da rádio em São Paulo deu maior apoio, recebeu ele assim que ele saiu da prisão. E uma das promessas dele era retornar a fazer o trabalho de comunicação. A única pessoa, talvez, né, Graça? A única pessoa que possa fazer é ele, não tem outro. Talvez naquele governo, naquela equipe, naquele time, talvez a única pessoa comprometida realmente com a comunicação foi a Clematino. Foi a Clematino. Foi para mim. E aí, esse momento foi o início da NRDC também. Justamente. E aí o que aconteceu? É a gente tentar resgatar isso. Porque hoje eu vou falar de anistia. Hoje pede anistia para quem? Para quem está lá nos Estados Unidos pedindo que os Estados Unidos acabem com o Brasil. Pede anistia para um senador nosso que pede para bombardear a Baía de Guanabara. É triste. Eu hoje peço anistia para todos os nossos comunicadores comunitários no Brasil inteiro que sofreram, que morreram. Muita gente morreu. Tenho amigos que morreram sem nada, sem 1 quilo de feijão em casa, porque sofreram essa tortura e essa perseguição de comunicação no Brasil. É uma denúncia que eu estou fazendo aqui hoje. Então a gente pede anistia sim para esses caras, porque a luta hoje é essa. E o governo federal tem a obrigação de fazer anistia para essas pessoas. Só isso que eu quero.